Para entendermos o sofrimento do homem cristão no casamento moderno, façamos a seguinte analogia. Imagine que você seja dono de uma pequena empresa que tem um único funcionário. Porém, a lei não lhe permitirá demitir esse funcionário, nem contratar outro funcionário, nem descontar-lhe do salário caso ele falte. A lei não lhe permitirá nem mesmo repreender e chamar a atenção deste funcionário. Imagine, por fim, que esse funcionário também pudesse lhe denunciar à Justiça Trabalhista. E a Justiça Trabalhista, mesmo sem provas, frequentemente o punirá ainda assim só por prevenção. Ora, que autoridade efetiva você teria sobre tal funcionário nesse contexto? Eu diria que absolutamente nenhuma. Você, na verdade, teria autoridade apenas no papel, como um hipotético dono da empresa, entre aspas. Mas na prática, se o funcionário não quiser trabalhar bem, não haveria absolutamente nada que você pudesse fazer. Parece surreal? Mas, guardadas as devidas diferenças, a situação hoje não é muito diferente em um casamento moderno, pois a religião cristã constitui o homem patriarca como o líder de sua família. Porém, o Novo Testamento não permite esse patriarca demitir uma má esposa, isto é, se divorciar dela, com exceção de alguns casos limítrofes, como adultério. Em caso de insatisfação, ele também não pode mais contratar casamento com outra esposa, como podia até os primeiros séculos. Ele não pode deixar de provê-la a contento, ou isso pode ser considerado crime de violência financeira. E mesmo se ela própria queira se separar, em boa parte das vezes ele ainda terá de continuar provendo ela. Se repreendê-la por qualquer motivo, isso pode ser considerado violência psicológica. Até mesmo se ela vier para findá-lo com um objeto cortante, exercer aí o seu direito de legítima defesa pode levar ele, e não ela, à prisão antes de qualquer julgamento. Há casos de homens que sofreram violência doméstica grave, como terem um rosto queimado, e só receberam desprezo na delegacia ao denunciar. Se a mulher tiver má fé, pode inclusive inventar falsas denúncias, e o juiz frequentemente expulsará o homem da sua própria casa só por precaução, mesmo que, em casos reais de ameaça à vida, o mais prudente seja afastar a mulher de casa do seu marido para um abrigo seguro, e não o inverso. Tirar o marido de casa e deixar ela onde o marido sabe que pode encontrá-la. Recentemente teve até um caso onde a esposa findou o marido dormindo, e isso foi considerado legítima defesa. Ou seja, no casamento cristão moderno, o homem tem a autoridade no papel, mas não dispõe mais de quase nenhum meio efetivo de pôr em prática essa autoridade. Ora, responsabilidade sem autoridade é escravidão, assim como autoridade sem responsabilidade é tirania. Hoje, legalmente, uma companheira tem praticamente uma arma jurídica apontada contra ele e todos os incentivos financeiros e culturais para usá-la sem motivo algum. Até mesmo disciplinar o filho com tapas no bumbum a lei o proíbe. A guarda dos filhos é preferencialmente com a mãe. O homem se tornou então mais responsável pelo que ocorre no corpo da mulher do que a própria mulher. A única esperança do homem cristão moderno, assim, é encontrar uma varoa muito temente a Deus. Desta forma, ela ao menos seguirá a liderança do marido, se não por respeito a ele, no mínimo por respeito a Deus. Porém, como já naquela época dizia Provérbios 31:10, uma mulher virtuosa, quem a achará? Mesmo dentro das igrejas, boa parte dos fiéis, e até dos padres e pastores, tem uma leitura mais liberal da Bíblia, especialmente no que diz respeito ao namoro, vestimentas, costumes e à coliderança feminina em seu lar. De forma que é extremamente difícil um cristão conservador identificar ou mesmo encontrar quem pensa de fato como ele para se relacionar. Aliás, os homens cristãos, hoje em dia, estão sendo até mesmo processados e censurados por meramente expressarem o tipo de mulher ideal que eles desejam, isto é, por meramente pregarem a Bíblia. Por exemplo, a mulher ímpia pode dizer que não quer um homem virgão inexperiente. Mas o homem cristão não pode ousar dizer que quer uma virgem inexperiente nos padrões bíblicos. Aliás, hoje é perigoso dizer isso até mesmo em muitas igrejas. A ímpia pode dizer que não quer um homem que não trabalhe. Mas o cristão não pode dizer que quer uma mulher que não trabalhe. A ímpia pode dizer que gosta de homem tatuado, mas o cristão não pode dizer que prefere mulher sem tatuagem. A ímpia pode dizer que não quer um homem careta, mas o cristão não pode dizer que não quer mulher vida louca. A ímpia pode dizer que quer um homem que arrisque sua vida por ela.
Mas o cristão não pode dizer que quer uma mulher que ao menos lave a louça. A ímpia pode dizer que não quer seu marido com amigos solteiros. Mas o cristão não pode dizer que não quer sua esposa com amigas solteiras. A ímpia pode dizer que não quer homem lhe enchendo o saco. Mas o cristão não pode dizer que não quer mulher briguenta, como é dito em Provérbios. A mulher ímpia pode dizer que nenhum homem presta. Mas o homem não pode dizer que nenhuma mulher presta. Ainda que a Bíblia ensine que, no fundo, todos somos pecadores e ninguém é bom, e que por isso precisamos da graça de Deus, mediante a fé. Ou seja, a ímpia tem o direito de escolher o tipo ideal com quem quer se relacionar. Mas o homem cristão não tem mais esse direito de escolha. Ele é obrigado a escolher. Ou, no mínimo, dizer que escolhe o tipo de mulher que o Estado quer que ele escolha. O que é uma violência indescritível. Nessas questões não se trata, portanto, do que é dito, mas sim de quem o diz. Ora, durante a segregação nos EUA, brancos poderiam desrespeitar negros, mas um negro jamais poderia desrespeitar um branco. Na Alemanha dos anos 40, alemães podiam desrespeitar judeus, mas judeus jamais poderiam desrespeitar os alemães. Falsas acusações poderiam ser facilmente inventadas contra negros e judeus e eles eram imediatamente condenados. Mas as acusações verdadeiras e embasadas de negros e judeus contra brancos e alemães quase nunca eram levadas a sério. Ora, se não conhecermos a história, estaremos fadados a repeti-la. Pois o mal está sempre se reinventando, sob novas ideologias, sob novos alvos, mas quase sempre com as mesmas falácias. Eu sonho com um mundo onde todos sejam acolhidos, sejam homens ou mulheres. Onde os jovens e as jovens que sonham com uma família tradicional possam realizar seu sonho romântico, que esses possam ter muitos filhos honrando o seu pai pela proteção e provisão, e honrando a sua mãe pelos cuidados, e que descrentes que preferirem uma vida liberal ou mesmo casamento liberal tenham também o livre-arbítrio de seguir por esse caminho. Que ninguém tente censurar legalmente, proibir ou inviabilizar o modo de vida do outro, prendendo-o simplesmente por pensar diferente. E que os indecisos tenham a liberdade de observar empiricamente e julgar por si mesmos o que vai dar os melhores frutos para si. Para que ninguém seja perseguido apenas por conta do seu sexo, da sua religião ou das suas convicções filosóficas, mas antes possamos aprender com o que houver de melhor uns com os outros. E se você também tem esse sonho de que um dia as coisas sejam assim, compartilhe este vídeo.